O Serviço Nacional de Saúde emanou da Revolução de Abril e da consagração das suas conquistas na Constituição da República Portuguesa, designadamente o direito à saúde universal e geral, independentemente das condições socioeconómicas. Após o 25 de Abril, milhares de portugueses foram pela primeira vez a uma consulta médica e o serviço médico à periferia levou pela primeira vez médicos às localidades mais isoladas. E se Portugal evoluiu extraordinariamente no plano dos indicadores de saúde, como a esperança média de vida ou a taxa de mortalidade infantil, deve-se ao SNS e ao empenho e dedicação dos profissionais de saúde. O SNS teve inimigos desde sempre, que procuraram sempre, adaptando naturalmente ao contexto político, económico e social de cada momento, a sua destruição. A existência de um SNS forte beliscava os interesses do capital, que via neste setor, sobretudo na doença, uma grande oportunidade de negócio altamente lucrativo. Não é por acaso que sucessivos governos, em particular o atual, têm vindo a adotar políticas que visam o progressivo desmantelamento do SNS. Há muito que corporizam e procuram corresponder às ambições do grande capital. Só com elevadas doses de hipocrisia e cinismo é possível os membros do governo tecer elevados elogios ao SNS quando tudo fazem para o destruir. Falam na defesa do SNS, mas o governo do PSD e CDS foi o responsável pelas crescentes dificuldades no acesso à saúde pelos utentes e pela desvalorização profissional e social dos profissionais de saúde. Tais declarações não passam de propaganda política e eleitoral. Num claro exercício de manipulação da realidade, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde, a propósito dos 35 anos do SNS, ignoram todos os problemas sentidos pelos utentes e pelos profissionais de saúde. Ignoraram o encerramento de serviços e valências, ignoram a enorme carência de profissionais de saúde, ignoram os elevados tempos de espera para consultas, tratamentos e cirurgias ou ignoram os elevados custos da saúde para os utentes. Dizem que foi feito um grande esforço para garantir a sustentabilidade do SNS, escondendo os sucessivos cortes orçamentais de 1.667 milhões de euros nos últimos 4 anos, que corrigidos para valores atuais são 2.398 milhões de euros, que têm conduzido a constrangimentos diários nos centros de saúde e hospitais, que têm levado, por exemplo, ao adiamento de cirurgias, à dispensa de medicamentos para uma semana em vez de um mês, ou quando as famílias doentes internados têm de levar os lençóis e os medicamentos para os hospitais. Os responsáveis pela redução do financiamento do SNS são os mesmos que aumentam o financiamento das PPP ou que suportam uma percentagem significativa das receitas dos grandes hospitais privados. Dizem que atribuíram médico de família a mais de 600 mil utentes, mas porque desprezam 1.600.000 portugueses sem médico de família, mesmo após o expurgo dos utentes que não vão ao centro de saúde há 3 anos. Dizem que aumentaram a acessibilidade porque menosprezam as dificuldades dos utentes que faltam às consultas, exames, tratamentos ou cirurgias por falta de condições económicas para suportar os custos associados, em muito devido ao aumento brutal das taxas moderadoras ou da não atribuição dos transportes de doentes não urgentes. Ao mesmo tempo que a despesa pública com a saúde diminuiu 8,6%, a despesa das famílias aumentou 13,9%. O peso das despesas da saúde no orçamento familiar tem vindo a aumentar, sendo hoje de 5,2%, enquanto a média dos países da OCDE é de 3,2%. Dizem que abriram hospitais, mas omitem o encerramento de inúmeras extensões de saúde, serviços de atendimentos permanentes ou de serviços e valências hospitalares, decorrente da criação de centros hospitalares e da fusão e concentração de serviços. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a conhecida Portaria 82/2014 constitui mais uma peça para reduzir a capacidade de resposta do SNS, designadamente dos hospitais públicos, através da redução de serviços e valências e da redução de profissionais de saúde, penalizando e afastando ainda mais os utentes dos serviços públicos de saúde para, uma vez mais, beneficiar as entidades privadas. A estratégia é cada vez mais evidente: degradar e descredibilizar o SNS para justificar a privatização. Os dados do INE do passado mês de abril mostram que entre 2002 e 2012 houve uma transferência de prestação de cuidados dos hospitais públicos para os hospitais privados. Esta realidade vai ao encontro da perspectiva apontada já pelo Governo: separar o financiador do prestador.
escondendo essa opção atrás de falsas justificações como a dita liberdade de escolha, mas tendo como único objetivo os privados assegurarem os cuidados de saúde à custa dos recursos públicos. Ou dito de uma outra forma, o Estado financia, as entidades privadas lucram, sendo o próprio Estado que lhes assegura aos clientes. A intenção do Governo é, por um lado, um serviço de saúde desvalorizado, com um pacote mínimo de serviços dirigido àqueles que menos têm, e, por outro, um serviço assente numa rede de seguros de saúde e de prestação de cuidados por entidades privadas financiadas pelo Estado. É esta a opção política do Governo do PSD e CDS, uma opção que viola os princípios constitucionais. Hoje, o nosso regime democrático está empobrecido, porque um dos seus pilares não está a ser assegurado, o direito à saúde. O PCP rejeita veementemente esta política de saúde do PSD e do CDS. Para o PCP, é urgente tomar medidas que reforcem o SNS, garantindo a sua gestão pública, a qualidade e a eficiência na prestação de cuidados de saúde e assegurando a acessibilidade dos utentes à saúde. Neste sentido, entregamos 4 iniciativas legislativas esta semana. Um projeto de lei que suspende o processo de reorganização hospitalar em curso, revoga a Portaria 82 de 2014, determina a integração dos hospitais no setor público administrativo, assim como a reversão das PPPs para o Estado e estabelece os princípios que uma reorganização hospitalar deve respeitar. Um projeto de resolução que reforça os cuidados de saúde primários através do reforço dos seus meios humanos e técnicos, pondo fim às desigualdades entre unidades de saúde familiares e unidades de cuidados de saúde personalizados. Um projeto de resolução que reforça os profissionais de saúde no SNS mediante a contratação dos profissionais de saúde em falta, pondo fim à precariedade e garantindo os direitos dos trabalhadores, criando também um conjunto de incentivos que permita a fixação de profissionais de saúde nas regiões em carência. E um projeto de lei que revoga as taxas moderadoras e estabelece os critérios de atribuição dos transportes de doentes não urgentes, assegurando a acessibilidade de todos os utentes aos cuidados de saúde. Senhora Presidente, senhores deputados, a existência de um SNS universal, geral e gratuito não é compatível com a política de direita. Por isso, é cada vez mais premente a ruptura com esta política, a derrota do Governo e a marcação de eleições. Cada dia a mais com esta política corresponde a mais retrocessos na saúde dos portugueses. As populações e os profissionais de saúde aspiram a uma política alternativa que responda às suas necessidades, retomando os valores de Abril. A essas aspirações, o PCP corresponde com a proposta de uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Disse.